fazer parte de uma empresa que existe há 50 anos é um orgulho imenso, né? Eu tenho só a metade do tempo dela, né? Mas é muito também, né? Eu comecei como vendedora. Eu não tinha experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar na loja, mas eu não tinha experiência alguma. Então, para mim, era um mundo totalmente novo. Eu era super jovem. Eu lembro que eu cheguei no setor de calçados, eu entrei naquele estoque, para mim era uma imensidão. E eu não via marca, eu não via nome, eu não via nada. Para mim, eram todos os calçados iguais. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou encontrar o que o cliente me pedir? Aí de lá para cá, fui passando por outras lojas também, mas a porta se abriu foi mesmo na cidade de Veranópolis, que é a minha terra natal, né, onde eu nasci. Então eu fui para a loja de Veranópolis como vendedora. Vamos falar bem a verdade, assim, eu dormi vendedora e acordei gerente numa outra cidade. Fui convidada a gerenciar a loja de Antônio Prado. Então eu tinha tipo um dia para decidir se eu queria ir ou não queria, né? Tipo algo que eu nem pude pensar muito, né? Ia morar em outra cidade, tudo novo, sem conhecer nada nem ninguém. Cheguei até a morar na loja um tempinho, algo que é meio incomum hoje, nos dias de hoje, né? Essas histórias eu acho que hoje elas não acontecem mais, mas é algo que naquele período acontecia e para mim era normal, né? Tipo, tu fechava a loja, tu já tava dentro da tua casa, né? Fiquei um tempo gerenciando a loja lá. Confesso que não foi fácil, porque tu chegar num lugar novo, que tu não conhece ninguém, tu precisa gerar resultados no teu trabalho. Foram momentos difíceis, mas que foram superados, né? Fiquei quase uns 9 anos lá em Antônio Prado. Foi uma experiência boa, tanto profissional como pessoal, né? Então surgiu a oportunidade de eu gerenciar a loja de São Marcos e eu me mudei para lá. Eu ia ajudar ainda em Antônio Prado, eu ia para Flores da Cunha, para lojas mais próximas ali, né? Eu ia e dava um auxílio para os gerentes e tal, no que eu podia. E aí veio a oportunidade de passar para gerente regional, supervisor na época a gente chamava, hoje a gente fala, né, gerente regional. E aí que eu me mudei para Farroupilha. E aí eu assumi e comecei a viajar nas lojas e ajudar os gerentes e fiquei bastante tempo fazendo isso. Até que daí eu fiquei grávida, né? Tive o Arthur, que é meu primeiro filho. Passando a ser mãe, as coisas são diferentes, né? Então eu já estava um pouco apreensiva, como é que eu vou viajar? Eu tenho um bebê pequeno, né? Ainda grávida eu já pensava sobre isso, né? Eu gostava muito do que eu fazia, mas ao mesmo tempo era um outro momento da minha vida, né? E aí o Elias um dia me chamou. Eu tava de licença maternidade, inclusive foi um fato engraçado. O Arthur acho que tinha 2 meses. Eu lembro que ele pegou ele no colo, levou lá para uma sala no escritório, largou com as gurias e falou: cuida aí dele um pouquinho, que eu vou conversar com a Rafa e já voltamos. E o Arthur ficou lá e eu fiquei conversando com ele e ele me deu a oportunidade então de gerenciar esta loja, que para mim foi algo que muito importante, porque daí eu estaria em casa, eu dormiria em casa, eu poderia amamentar meu filho, então eu consegui conciliar a empresa e o meu papel de mãe também, porque é algo que, né, quem é mãe já deve saber, é algo que muda muito na nossa vida, então eu não queria perder esses momentos com o Arthur. Então, como eu tive a oportunidade de ficar aqui, eu abracei a causa em 2017 e estou aqui até hoje, então, né, na matriz aqui como gerente de Farroupilha. E tem muitas histórias, assim, pelas lojas que a gente viu e que aconteceram, que eu acho que marcam muito a gente, né. Tem uma situação que eu gostaria de falar, que é quando inauguramos a filial de São Sebastião do Caí. Nós estávamos muito atrasados para a abertura da loja. Tipo, a obra estava atrasada. Então, se a obra está atrasada, logicamente, a nossa parte, que é a roupa, o calçado e tal, também vai estar. Eu lembro que a gente fez um mutirão e lavou o primeiro andar um dia antes de abrir a loja. Lavou a sujeira, o grosso de obra, assim, sabe? A gente fez um mutirão e vamos lá que vai dar tudo certo, mas morrendo de medo. E eu lembro que a loja abria no dia seguinte, às 2 da tarde, algo assim, né? E eu lembro que assim, ó, nós viramos à noite. Então eu fiquei com uma equipe até às 5 da manhã direto. E aí essa equipe foi embora e chegou uma equipe depois para terminar o resto. Eu sei que, tipo, era meio-dia, a gente tava ainda tirando o plástico do elevador. Mas, assim, ó, foi uma coisa tão boa essa união, assim, ó, que mostrou que a gente tem muita garra, muita força, muita garra. Não tem explicação. Que quando eu abri as portas, eu só conseguia chorar. Porque foi um choro de alívio, de alegria, que a loja estava pronta e a loja estava cheia de cliente e tinha uma fila imensa na porta e era muito cliente e deu muita venda. Então, foi tudo como
como deveria ser. Mas eu posso definir que essa história, ela fala muito sobre garra, coragem, determinação e a união. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito. Teve tantas outras inaugurações que eu participei, mas eu acho que essa foi, assim, algo que eu jamais vou esquecer. É uma história, assim, que eu sempre vou lembrar como um exemplo para quando a gente pensa que não vai conseguir, mas a gente vai. Eu digo que nós somos um horizonte, assim, de tão grandes, mas somos um ninho pequeno ao mesmo tempo. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Quando tu precisa que tenha um ninho para te acolher, tu tem, mas ao mesmo tempo a Regla, ela é um horizonte imenso de oportunidades, de produtos, de tudo. Então eu acho que esse é o diferencial. A gente é grande, mas a gente é família. Eu acho que a empresa cuida em vários aspectos, né? E eu acho que eu senti que a empresa pensou em mim também. No momento que eu, daqui a pouco, não queria mais estar naquela função por causa do meu filho, né, de viajar, de ir para outras lojas. E eu tive a oportunidade de ficar aqui. Algumas pessoas até na época, né, falando, mas tu vai dar um passo para trás, né? Tu está à frente e tu vai ir para a gerência. Mas eu não vejo isso como ruim. Eu estava dando um passo muito importante na minha vida pessoal. Eu fico até emocionada porque naquele momento era aquilo que me importava. A empresa era importante, sim, mas o meu filho era a minha prioridade naquele momento. A empresa viu isso e me ajudou.